Convido os irmãos mais uma vez a colocar sobre os seus pés. Cristo está chamando o Diácono Delfino. Vai ser canal de bênção para as nossas vidas esta noite. Tão somente, irmãos, continue conectados, irmãos, no trono da graça, irmãos, né? Deixa Deus falar ao seu coração. Deus tem uma palavra para nós esta noite. Cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Vamos rapidamente abrir ali no livro de Gálatas 2:20. Lê rapidinho, 2:20, diz assim, ó, Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Uma breve oração em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, aleluia, porque o Senhor se faz presente, Pai, no nosso meio, independente, ó Pai, do número, ó Pai, de irmãos que aqui estejam. O Senhor está aqui por causa da Tua palavra, Senhor. Pai, nós rogamos, ó Pai, que o Senhor venha falar o nosso coração, por meio da Tua palavra, Pai, que venhamos, Senhor, abrir o nosso coração, que o nosso coração venha a ser terra boa, que o Senhor possa ministrar em nós nesta noite. Eu me coloco diante de Ti, clamo a Tua misericórdia, a Tua graça. Espírito Santo, me ajuda, sê comigo agora, eu preciso de Ti, ó Espírito Santo, em nome de Jesus eu te peço, toca cada um dos corações, atinge, Senhor, o objetivo, ó Pai, pela qual a Tua palavra será ministrada nessa noite. Assim eu oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Vou tirar aqui, irmão, só para ficar mais fácil. Aí não precisa de gritar. Glória a Deus, irmãos, tomem um assento em nome de Jesus, né? Nós estamos aqui na casa de Deus, aleluia, rendendo ao Senhor, né, toda a honra, toda a glória, porque o Senhor, aleluia, tem cuidado de nós, né, irmãos? O tema desse mês, renúncia, agradeço já ao pastor, né, por esse privilégio de estar aqui compartilhando, né? É muito importante esse tema, renúncia, né? Então, a gente, olhando lá para Lucas 9:23, né, quando Jesus ele falou, né, e o irmão Jean ministrou parte desse versículo aqui, na quarta passada, né, Jesus falou, os irmãos conhecem aquele que quer vir após mim, né? Ele diz lá, ó, negue-se a si mesmo. Olha a sequência, né? Tome cada dia, né? É muito importante essa palavrinha, cada dia, né? Tome cada dia a sua cruz e siga. Os irmãos conhecem o versículo, né? Então a gente olhando bem profundamente para dentro desse versículo, a gente vai ter algumas análises, irmãos, a abordar aqui com relação, né, a negar-se a si mesmo e com relação a carregar a cruz. Aí se você quiser colocar numa balança, né, esse negócio, você pode refletir assim, mas peraí, qual que é mais difícil, negar-me a mim mesmo ou Lucas 9:24, pastor? Negar-me a mim mesmo ou, né, Lucas 9:23-24, negar-me a mim mesmo ou carregar a minha cruz, né? Qual que é mais fácil, né? Então a gente vai ver, irmãos, qual que é mais fácil, né? Qual que é mais fácil, né? A gente começa a refletir nessa passagem, né? A gente então começa Lucas 9:23, né? Um versículo antes, e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então, profundamente para dentro desse versículo, qual que é mais fácil? Negar-me a mim mesmo ou carregar a cruz? Se bem que elas estão interligadas uma na outra, mas se você começar a meditar profundamente, você vai começar a chegar a algumas conclusões. Por exemplo, ele fala ali, olha, no 23, Lucas 9:23, ele diz assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz. É difícil também a gente tomar a nossa cruz a cada dia, irmãos, é difícil, né? Mas eu quero dizer para os irmãos que é mais fácil, né, a gente carregar a cruz, não todo dia, tome a cada dia, está escrito lá, é todo dia, não é fácil. Tome todo dia, está lá, a cada dia a sua cruz e siga-me. Então a gente vai começar a ter uma
uma certa percepção, né, que fica um pouco mais fácil carregar a cruz do que negar-se a si mesmo, né? As pessoas que eram crucificadas naquela época, irmão, você acha que alguém levava a cruz para elas? É claro que não. É elas que tinham que carregar a cruz. Os ladrões que estavam do lado de Jesus, você acha que alguém carregou a cruz para eles ou eles que carregaram a cruz? Eles carregaram a cruz. Naquele dia eles tiveram que carregar a cruz, né? Mas eu quero dizer para os irmãos que é difícil a gente carregar a cruz todos os dias. É difícil, né? Mas eu quero dizer para os irmãos que é muito mais difícil ainda, muito mais, negar a nós mesmos. É difícil, é difícil. A gente olhando para a palavra, né? A pastora vai projetar para a gente ali, lá em Lucas 22, né? Lucas 22, a partir do verso 42. Jesus ali orando, né? Ele ali, olha que coisa interessante para a gente aprender nessa noite, estamos falando de renúncia, né? Para a gente conseguir renunciar, a gente precisa ter uma vida de oração. Senão a gente não consegue. Olha como uma coisa está ligada na outra. Lucas ali 9, aliás 22, né? Agora é Lucas 22, 42. Então Lucas 22, 42, eu vou estar abrindo aqui, né? Porque a hora ela passa correndo para a gente poder tentar compartilhar o que o Senhor colocou, né, no meu coração. Então Lucas 22, a partir do verso 42, ó. Jesus falando para o Pai, ele está falando ali através de uma oração. Ele estava orando, os discípulos estavam tristes. Os discípulos estavam ali junto com Jesus ali. Jesus se afastou dele a cerca de um tiro de pedra, mais ou menos 30 metros. Dão mais ou menos para esse tiro de pedra, se afastou pouco ali dele, não foi muito não, irmão. E Jesus orando ali, né, eu creio que eles ouviam, viu, pastor, a oração de Jesus. Eu creio que eles ali, apesar de cochilar e depois dormir, mas eu creio que eles começaram ali a ouvir Jesus ali clamar ao Pai, Jesus ali falar com Deus, e Jesus então pegou e falou para o Pai: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, né? Ou seja, se o Senhor quiser, o Senhor passe esse momento de mim, né, que eu não viva, né, o que está por vir, se o Senhor quiser, mas não seja feita a tua vontade, a minha vontade, mas sim a tua. Aí, irmãos, isso aí está o negar a nós mesmos. Então, para nós negar a nós mesmos, a gente precisa o quê? Ter uma vida de oração. E Jesus aqui ainda diz a palavra de Deus e vai falar que depois que ele fala isso, não seja feita a minha vontade, mas a tua, né? Olha como a oração é importante. E Deus viu a fragilidade dele. Deus vê, irmãos. Ele sabe que a carga que eu posso, que você pode, ele sabe. Ele sabe até onde que a gente pode. Você pensa que ele não sabe? Ele sabe. Aí o que Deus manda? Deus manda um anjo, olha lá. Deus manda um anjo no verso 43, e apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. Olha, um anjo do céu, olha. Então, a hora que a gente acha que as nossas forças vai se acabar, nós só estamos achando, porque Deus ele vai enviar um anjo. Deus vai fazer alguma coisa, por quê? Aleluia, porque é promessa de Deus para a nossa vida. É promessa de Deus, aleluia. E a palavra de Deus diz aqui, posto em agonia, né? Porque ele precisava passar por esse momento. Então ele não estava ali aguentando esse momento. Deus mandou um anjo, o anjo confortou ele. E depois olha, irmão, depois do anjo, ter fortalecido ele, o 44 diz assim, que ele se pôs em agonia e orava mais intensamente. Veio uma agonia tão grande no coração dele, um abatimento tão grande, uma tristeza tão grande no coração de Jesus. A alma dele estava tão ali despedaçada, que ele começava a orar com mais intensamente. Eu não sei se você não tem como descrever isso. Eu vivi esse momento de um colega meu, que ele cometeu algo terrível, né? Ele vitimou uma pessoa, né? Essa pessoa veio a óbito, né? Então, algo ali inusitado ali, e ele ficou desesperado. E ele chegava para mim assim, eu na enfermaria tentando acalmá-lo, ele chegava para mim assim, ele me chacoalhava com uma força tamanha, falando assim: eu quero aceitar Jesus de novo, eu quero aceitar Jesus de novo, eu preciso aceitar Jesus de novo. Ele um clamor ali, uma tristeza, né? Mas não dá para comparar isso que Jesus passou, não dá, né? Não dá para comparar. Mas eu quero dizer para os irmãos que esse intensamente é algo terrível, é um desespero muito grande. E diz a palavra de Deus que após isso, né? Após essa agonia intensa, dá para você entender isso? Houve algo no organismo do Senhor, né?
E a palavra de Deus vai falar que o suor dele se tornou em grandes gotas de sangue, caiu por terra. E a palavra continua. E a palavra ainda continua, e levantando-se da oração, só até a oração, só para os irmãos entenderem, né? Oração. Então, para a gente negar nós mesmos, o nosso eu, né? Precisamos ter uma vida de oração. A gente não consegue. A gente não consegue, irmãos. Eu coloquei um propósito diante de Deus de 4 dias de jejum. Eu vou até as 3, o Senhor vai me ajudar, vai me dar graça. E ali eu cramei, Senhor me ajuda. E ali eu chegava no medinho, vinha aquela fome, e aí que eu orava mesmo. Eu orava 3, 4 vezes ao dia. Orava para os irmãos, para a igreja, orava para todo mundo. E ali passou aqueles 3 dias, eu falei, Senhor, eu vou levar esse propósito até 22 dias, o Senhor vai me ajudar. O Senhor vai me ajudar, eu vou. Mas para isso eu preciso negar a mim mesmo. Um cafezinho, eu faço café lá em casa, eu acordo mais cedo. Que cafezinho, pastor, ó, bem capuchadinho assim, ó. Às vezes enquanto o café já tá passando ali, pega um cappuccino que já tá pronto, ó. Põe a aguinha quente, ele já tá prontinho, ó. Irmão, não é fácil. Não é fácil não, né? E ali eu fui naqueles 22 dias, o Senhor me ajudando, e eu fui, né? E ali, aí chegou no último dia, eu entreguei, aleluia, o jejum para o Senhor e agradeci a Ele, aleluia, pela graça e pela força que o Senhor me deu, né? Só que eu só pude fazer isso, né? Por quê? Porque eu coloquei um propósito de renunciar, de negar a mim mesmo, aleluia. Veio as lutas, Satanás veio para atacar no sonho, mas ele já é derrotado no nome de Jesus. Então quando você colocar o seu propósito diante do Senhor, ele vai ficar contente? Não. Ele vai vir para atacar? Vai, mas ele já está derrotado no nome de Jesus. Você não pode ficar com medo. Crente não tem que ficar com medo. Repreende no nome de Jesus. Não está saindo voz no teu sonho? Não tem problema, vai na sua mente, você repreende, e o sangue de Jesus tem poder mesmo sem palavra. Aleluia, Senhor, vem, Ele dá vitória para nós em nome de Jesus. A gente olha, irmãos, para a palavra de Deus rapidamente. A pastora vai projetar para mim lá o livro de Ruth, 2 pessoas, né, que renunciaram. Eu só vou falar de 2 pessoas que renunciaram e entrar em alguns versículos aqui na palavra. Então a gente olha para a história de Ruth depois ali de Deuteronômio, Josué, né, Juízes, depois Ruth. Os irmãos que quiserem abrir lá, a pastora vai pôr para a gente lá. Ó, pra você ver, eu já abri a Bíblia aqui, ó, e já caiu lá, como que Deus é bom, ó, é livro difícil de abrir, viu, esse livro aqui, já caiu lá, olha que coisa, glória a Deus, talvez porque eu folhei tanto a Bíblia hoje nesse livro aqui. E Ruth, então, os irmãos conhecem a história, mas Ruth 1, irmãos, 16, né, ela vai renunciar, Ruth vai renunciar, morreu ali o seu sogro, morreu o seu marido, o seu cunhado, marido de Orfa. E ela agora então vai renunciar. Ela chega para a sogra dela fala, fiquem aí, ela fala para as 2. E uma então resolve voltar. No verso 16 a Orfa volta. Ela chega para Ruth e fala assim, olha, a Orfa resolveu voltar para o seu povo e para os seus deuses. Volta você também. Ela falando para Ruth. Irmãos, quando uma pessoa ela toma uma decisão de renunciar, as atitudes dela agora é tudo atitude de fé, viu, irmão? Pode acreditar nisso, pastor. A pessoa tomou uma atitude de renunciar, as atitudes dela depois vai ser todas uma atitude de fé. Aleluia. E Deus ajuda ela. Olha o que ela fala no verso 16. Então a Noemi fala assim, olha, a tua cunhada, ela voltou para o seu povo, para os seus deuses, volta você também. No verso 15, né? Aí no verso 16, olha lá, a pastora projetou lá, ó. Disse Ruth, não me inste. Essa palavra inste é o seguinte, não me proíba. Olha aí, já está falando atitude de fé. Então ela está determinada. Ela não está ainda cocheando em 2 pensamentos, vou, não vou. Ela no coração dela foi, eu já vou, eu vou com ela. Eu decido ir com ela e ponto final. E ela então, o irmão falou assim, olha, não me inste, ou seja, não me proíba, não insista para me te abandonar. Na minha tradução vai estar assim, naquela tradução também está no verso 17. Olha, não me peça para te abandonar. Irmãos, era uma senhora velha, idosa já. Eu não vou te abandonar, não vou. E falou para ela, eu não vou deixar de te seguir. Não me peça para te deixar de te seguir. Eu vou te seguir. Falou para ela, eu vou junto com você. Eu vou junto com você. Eu vou te seguir. Louvado seja o nome, aleluia,
do Senhor, eu vou te seguir. É o seguinte, aonde que você for, eu vou estar junto com você. Aonde você for, eu vou junto com você. Você já está numa idade avançada, eu vou cuidar de você, que está falando. Eu vou cuidar de você, onde você estiver, aleluia. Eu vou estar com você, irmãos. E como aquela mulher precisava dessas palavras, pastor? Como aquela mulher ficou mais de 10 anos naquele lugar, perdeu o marido, perdeu o filho, agora está voltando. Como ela precisava dessas palavras, e Deus lá no céu só olhando. Ó, parece que ela estava ali sendo, né, um ombro, né? Ela estava sendo um ombro para sua sogra, né? Um esteio para sua sogra ali, né? E ali no verso 16 ela fala assim: aonde você pousar, eu vou pousar, vocês não vão morar junto, na mesma casa. Onde você pousar, eu vou pousar junto com você. Aleluia. Tem tradução que fala assim: o seu povo será o meu povo. Está errado. Essa tradução está errada. Essa tradução aí, a minha, está certa. Diz assim: olha, o teu povo é o meu povo. Olha que coisa. Você sabia que ela falando isso, ela está profetizando para ela? Eu não posso entrar nesses detalhes, não perco o foco da mensagem, que é sobre renúncia. Mas você sabia que ela falando isso, ela já está profetizando sobre a vida dela? Ela casou ali com um dos filhos de Noemi. E como ela casou em uma só carne, ela faz parte do povo de Israel. Ela casou, ué. E ela fala assim: o teu povo é o meu povo. Ou seja, o marido dela morreu, pastor. Como é que é isso? Meu povo é o teu povo. Ela já está profetizando sobre a vida dela. Deus faz isso. Então quando a gente toma uma atitude, irmão, de renunciar, as nossas próximas atitudes com a ajuda de Deus são todas atitudes de fé. Às vezes a gente fala coisa, a gente fala: nossa, eu falei isso. É Deus te mandando falar. Por quê? Porque Deus está no controle. Por quê? Porque você está renunciando. E não é fácil, não é todo mundo que quer renunciar. Quem que quer renunciar para estar aqui agora, irmão? Pagando o preço de estar aqui. Aleluia. Quem que quer renunciar? O que Daniel diz lá em Daniel capítulo 12, no versículo 13, Senhor, e tu, Daniel, vai até o fim. Vai até o fim, né? Então nós temos que ir até o fim. Tem uns que já pararam no caminho, já prostraram pelo caminho, não tem mais força de orar, não tem mais força de buscar. Por quê? Está precisando renunciar. Aleluia. Até consegue levar a sua cruz hoje, amanhã já não leva mais, né? Porque não é, né? É mais fácil carregar a cruz, agora o difícil é renunciar a si mesmo. Isso é difícil. Louvado seja o nome do Senhor. Ela fala assim: o teu povo é meu povo, o teu Deus é o meu Deus. O teu povo é o meu povo. Olha, ela profetizando na vida dela: eu faço parte desse povo. Mas como isso? O marido dela morreu. É que lá na frente Deus já preparou um resgatador da família para casar com ela. Louvado seja o nome do Senhor. Então o povo dela, aleluia, era o povo de Deus, aleluia. O povo de Deus era o povo dela, é o meu povo. Olha que coisa maravilhosa, irmão. Então quando a gente paga o preço, a gente renuncia, aleluia. Deus tem bênçãos para a nossa vida que nós nem, aleluia, imaginamos. Essa mulher estava tão determinada, mas tão determinada. Olha no 17 o que ela fala: olha, onde quer que morreres, eu morrerei. É o seguinte: onde você for sepultado, é você também no mesmo lugar. Eu quero ser sepultado lá onde você for sepultada. Aleluia. E ali serei sepultada. Olha o que ela fala no 17: faça-me o Senhor e outro tanto, se outra coisa não seja a morte me separar de ti. Sabe o que ela está querendo dizer? Olha, que o Senhor me castigue se alguma coisa me separar de ti, a não ser a morte. É isso que ela está falando. Me faça se o Senhor e outro tanto. É o que ela está falando. Olha, que o Senhor me castigue se eu te deixar. Que o Senhor me castigue se eu não cumprir essa minha promessa. Se o Senhor me castigue se na metade do caminho eu te abandonar. Que o Senhor me castigue. Aleluia. O que ela está dizendo? Eu, aleluia, vou até o fim. Aleluia. Eu renunciei à minha família, à minha parentela. Eu renunciei ao meu povo. Eu renunciei tudo, aleluia, para te seguir. E eu vou até o fim. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. É isso, irmão. É isso que nós temos que entender, né? E a nossa vida tem que ser uma vida de renúncia. A nossa vida tem que ser uma vida de propósito diante de Deus. Senão a nossa vida cristã, né, fica, me perdoa a expressão, como a vida de muitos, né, que não persevera, né, não é constante, não é firme, né? A pessoa, aleluia, para ela renunciar, né? Você sabia que para a pessoa, para ela renunciar, o que é renunciar, né? Não é somente eu abrir mão de algo, não é isso não. Não é isso não. Renunciar é como se fosse uma troca. Você sabia disso? Eu vou abrir mão disso aqui, né? Vou abrir mão, por quê? Porque Deus tem algo melhor para mim. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia.
E a palavra de Deus, aleluia, no verso 18 diz assim: vendo Noemi que de todo, olha essa palavrinha aí, irmão, no 18, põe lá para nós, pastor, olha, ó, e vendo Noemi que de todo, que é essa palavrinha de todo? O coração dela totalmente ali, pastor, ó, focado, aleluia, na renúncia dela, determinada, aleluia. Ela não estava entre dois pensamentos: eu vou fazer isso hoje, amanhã não vou fazer. Não, ela estava decidida. Ela falou: eu vou e ninguém vai me separar, eu vou e ninguém vai me impedir. Eu estou determinada, eu estou determinado. É isso que falta na vida de muito crente, de muito cristão: determinação. A pessoa colocar um propósito, a pessoa determinar, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A gente olhando para a vida ali de Moisés, né? A gente olha para Êxodo. Pedi para a pastora colocar para nós lá, aleluia, 33:11. Ó, não cheguei nem na metade do que eu... Mas Deus é bom, viu, pastor? Deus é bom, né? Deus é bom, né, irmãos? Como é bom, aleluia, a gente poder compartilhar da palavra do Senhor. Olha lá, irmão. E falava o Senhor a Moisés face a face, como fala com o seu amigo. Aí, irmão, olha como Deus falava com o homem. Olha lá. Você sabia que no livro de Hebreus tem 7 versículos falando sobre Moisés? Do verso 23, Hebreus 11, ao verso 29, tudo falando sobre Moisés. E a gente vai lá para o verso 24, 25, pedir para a pastora colocar lá, fazendo um favor. Hebreus 11, 24. Irmãos, então Moisés aí ele falava face a face com Deus, né? Face a face com Deus. Por favor, pastor, coloca lá Hebreus 11, 24, 25. Aleluia. Então a gente vê, irmãos, aleluia, a gente está vendo ali, ó, que Moisés falava face a face com Deus. Olha lá, pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Recusou. Aí a renúncia aí. Olha lá, Moisés falava com Deus, ó, aí a renúncia aí. Olha lá, ele recusou o Egito, ele recusou a glória do Egito. Você sabia que ontem eu estava lendo em casa sobre José, quando José mandou os irmãos lá buscar o pai, né? José falou assim, para trazer o pai dele, para viver a glória que ele tinha lá no Egito. Sabia que José falou desse jeito? A glória, o homem foi tão abençoado por Faraó, né? Para eles viver a glória que eu tenho no Egito. Olha que coisa, pastor, que coisa, irmão, a glória. Agora imagina Moisés, que era filho adotivo, a glória que esse homem, né, estava preparada para esse homem. Eu vendo José falar isso, né? Fazendo um favor, pastor, coloca o 25, né? Então ele recusou, irmãos, olha lá, escolhendo antes ser maltratado como o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. A renúncia, renunciou, né? Ele não teve medo, né, de Faraó. O verso seguinte vai estar falando, ele renunciou e olha lá, Deus falava com ele face a face. Oh, aleluia. Ele pediu para Deus para ver a glória, Deus mostrou para ele, aleluia. Deus passando de costas, Deus mostrou a sua glória para ele. Aí, irmãos, a renúncia. Olha o que a renúncia faz, né? Se a gente continuar lendo mais, a gente vai parar aí, né? O porquê que Moisés renunciou, né? Porque ele tinha, né? Ele via algo lá na frente, aleluia, muito mais glorioso. Ó, que coisa! Muito mais glorioso. Ele pensou, ele vendo ali a sarça não se queimando, Deus, Criador de toda a terra, falando com ele. Então ele via algo muito mais glorioso. Até vai falar de Cristo ali em Hebreus 11, né? Por isso que ele renunciou. Então a nossa renúncia é isso. Nós renunciamos por quê? Porque tem algo maior, aleluia. Tem algo melhor, aleluia, preparado por Deus para mim e para você. Nós não estamos em vão aqui nessa noite, aleluia. Nós temos uma grande promessa de Deus, aleluia, na nossa vida. E já foi falado, aleluia, aqui nessa noite, né? Louvado seja o nome, aleluia, do Senhor. A palavra de Deus diz lá em Mateus 19, 29. Mateus 19, 29. Aleluia. Mateus 19, 29 vai estar falando assim: e todo aquele que tiver deixado casa, irmão ou irmã, ou pai ou mãe, ou mulher ou filhos ou terra, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. A nossa renúncia sempre vai ter algo maior. Aleluia. Por quê? Porque nós estamos abrindo mão, né? De algo terreno, de algo pequeno, né, para algo grande, algo valioso, aleluia, da parte de Deus. Olha o que a palavra está dizendo, aleluia,
Louvado seja o nome, aleluia, do Senhor, aleluia. Glória a Deus. Olha lá, irmãos, todo aquele que tiver deixado casa, ou irmão, ou pai, ou mãe, tiver deixado, né, para seguir a Deus, aleluia, receberá 100 vezes, aleluia, e herdará a vida eterna. Esse versículo ele casa perfeitamente com Apocalipse 3:1, né? Casa perfeitamente, aleluia, com Apocalipse 3:21, que Jesus falou assim: olha, assim como eu venci e sentei no trono do meu Pai, aleluia, aquele que vencer também sentará comigo no meu trono, louvado seja o nome do Senhor. E dá para imaginar isso, irmão? Dá para imaginar, aleluia, que glória, aleluia, que não vai ser, aleluia. Apocalipse 3:21, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono, aleluia. Irmãos, nós vamos sentar no trono, aleluia, junto com o Senhor, louvado seja, aleluia, o nome do Senhor. Então vale a pena uma vida de renúncia, e para a gente seguir o Senhor, né, para a gente viver na presença do Senhor, né, tem sim que ser e que ter uma vida, aleluia, de renúncia, louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus, ela diz, né, e tudo aquilo que acontece conosco, irmão, no percurso da nossa caminhada, da nossa jornada, nós temos que entender que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, tudo, né? E a gente só vai compreendendo isso à medida que a gente vai se aproximando de Deus e conhecendo cada vez mais do poder e da graça de Deus. E a gente está aprendendo aqui de manhã, nos domingos, né, sobre Efésios, né, conhecendo ali com profundidade as riquezas de Deus, né, para cada um de nós, né, louvado seja o nome do Senhor. É interessante ali no livro ali de Efésios, né, no capítulo de número 3, Efésios capítulo 3, no verso 1, né, é interessante quando a gente lê lá, a gente vê Efésios 3, Paulo, a gente começa a meditar na palavra, né? Ó, por essa causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo. Ó, prisioneiro de Jesus Cristo. Olha lá agora o Efésios 4:1, ó. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor. Olha que engraçado, né? Parece que Paulo está mentindo aí, mas não está, é verdade. Preso do Senhor, né? Então o que Paulo está querendo dizer para nós nesse versículo? Só que Paulo estava preso lá em Roma. Ele era prisioneiro de Nero. Você sabia disso? Ele estava preso. Então ele poderia falar assim, ó, eu, Paulo, prisioneiro de Nero. Não, mas ele falava que ele não era prisioneiro de Nero. Não, ele falava que ele era prisioneiro de Cristo. Olha por quê? Porque ele sabia que aquilo era a vontade de Deus para a vida dele. Tudo que acontecia com ele era a vontade de Deus para a vida dele. E é por isso que ele fala, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo, aleluia. Por isso que ele não fala prisioneiro de Nero, né? Por quê? Porque ele entendia que tudo que acontecia com ele era Deus permitindo, né? Era Deus ali, louvado seja o nome do Senhor, ali autorizando, aleluia, Jesus, glória a Deus. Agora, a gente vai entrar em 2 versículos interessantes, a hora já está chegando ali, quer ver? Pedi para a pastora colocar lá em 1 Pedro 5:8, os irmãos conhecem, né? 1 Pedro 5:8, a gente vai meditar nesse versículo com Hebreus 12, né? Para a gente ver a relação profunda que tem esses 2 versículos. Ó, sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor. Ó, em derredor ele anda, né? Bramando como leão, né? Ele fica ali à espreita, né? Rodeando, ele fica ali buscando, né? E olha, se nós não vivemos uma vida de renúncia, de propósito, né, a gente não consegue caminhar. Se a gente não viver uma vida, né, de renúncia e de propósito, né, a gente não consegue agradar a Deus. O presbítero Fonseca falou aqui, a nossa carne é fraca mesmo. É fraca. 2 Coríntios 12, ali 9, né, quando Jesus fala, né, Paulo fala, a minha graça te basta, né, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, pelo que me gloriarei nas minhas fraquezas, né, para que a mim, né, abunde o poder, né, o poder de Deus. Então, a nossa fraqueza, vou me gloriar porque é por causa da graça de Deus. Nós vamos errar, nós vamos falhar,
Vamos, né? Nós somos perfeitos? Não, nós não somos. Mas Paulo ali está falando para a gente continuar, aleluia. Para a gente não olhar para trás, para a gente continuar, aleluia. Porque tem uma graça de Deus à nossa disposição, aleluia. E na hora que nós estamos desanimados, fracos, aleluia, essa graça ela vem sobre a nossa vida, ela nos renova, nos fortalece e ela nos dá vitória. Irmãos, olha que coisa interessante. Fala que o nosso adversário ele anda ao nosso derredor, né? Ao derredor. A gente já está vendo aí que nós temos a proteção de Deus, que é os seus anjos ao nosso redor. Mas o que eu queria compartilhar em cima disso aí é o seguinte, lá em Hebreus 12, né? Pedi para a pastora colocar, aleluia. Hebreus 12, aleluia. Olha que coisa, irmão. Se a gente não tiver uma vida de propósito diante do Senhor, né? Conhecer o Senhor, aleluia, cada vez mais, louvado seja o nome do Senhor, a gente não consegue caminhar, aleluia. A gente não consegue. Hebreus 12, 1 diz assim, ó: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho, deixamos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Olha, deu para os irmãos relacionar aí? Olha, deu para os irmãos relacionar aí? O nosso adversário anda ao nosso derredor, né? Deus tem anjo ao nosso redor, mas o nosso adversário ele anda ao nosso derredor, né? E agora fala assim que o pecado ele de perto nos rodeia. Olha que coisa terrível, né? Por causa da nossa natureza pecaminosa. E o apóstolo Paulo, quando ele traz esta palavra aqui, irmãos, né? Quando ele fala da grande nuvem de testemunho, olha lá que você vai entender perfeitamente, ó. Deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência. Agora ele está falando acerca de um atleta. Ele fala, olha, corramos lá com paciência, né? Vai ter hora que a gente vai cansar, vai. Vai ter hora que a gente vai escorregar, vai, né? Vai ter hora que a gente vai cair, vai, né? O que a palavra, pode deixar aí, pastor, o que a palavra de Deus diz pra gente lá em 1 Coríntios, antes de falar pra gente, né, que não virá tentação sobre nós, senão humana, que é 1 Coríntios 10, 13, 1 Coríntios 10, 12, fala assim, olha, aquele que está de pé, cuida para que não caia. E Paulo aqui em Hebreus 12 está falando pra gente, retratando a gente como um atleta, por quê? Porque essa nuvem de testemunha é duas coisas. Uma delas é o seguinte, é os heróis da fé que ele está falando, gente. Lá no capítulo 11, né, que pela fé, olha, estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunho. Então, para a gente olhar para essas pessoas que foram perseverantes, para a gente olhar para essas pessoas, né, que renunciaram tantas coisas, né, para servir a Deus e foram vencedoras e foram vitoriosas. E também ele pede para olhar para essas pessoas, e também ele pede para a gente olhar para uma grande arquibancada. Paulo estava querendo retratar naqueles dias, aquelas arenas, né? Quando tinha ali os corredores ali, ficava aquela arena cheia, como se fosse um estádio de futebol, e aqueles corredores ali se preparando para correr. Então Paulo está querendo mostrar para a gente, aleluia, para a gente também prestar atenção que igual essa plateia que está olhando a gente, que está olhando ali os corredores ali que vão correr, Paulo está falando que é uma nuvem de testemunho também à nossa volta, as pessoas, elas estão olhando para nós, né? E através da nossa vida, da nossa perseverança, que nós vamos olhar para aqueles que perseveram, para os heróis da fé, a gente vai olhar para aquele irmão, né, que tem testemunho, aleluia, aquele irmão que a gente quer se espelhar, louvado seja o nome do Senhor, e aí a gente vai correndo, a gente vai caminhando, e tem uma plateia que está nos olhando e nos observando, e através do nosso testemunho elas vão se render ao pé do Senhor. Olha que maravilha, é isso que o apóstolo está querendo falar. E quando aquelas pessoas corriam, né, aquelas pessoas elas observavam, né? Eu estava observando as lambretas, né? Desde quando tem lambreta, né? 1940 surgiu a primeira lambreta, né? Eu estava olhando os modelos das lambretas, né? Que veio vindo de lá para cá, né? As mudanças que foram feitas, né? O farol era em cima da roda ali, depois foi subindo, né? Então eles olhavam aqueles corredores e viam as roupas deles, né? As roupas deles eram roupas, né, igual hoje, né? Roupas próprias para corrida na época, né? Então não tinha muito peso para não atrapalhar eles, né? Eles tinham que cingir o lombo, então nada podia atrapalhar, né, eles correr, né? Então tirando todo o peso lá, deixemos todo o peso e embaraço, é a renúncia, é renunciar, porque se a gente não renunciar, né, a gente não vai carregar a nossa cruz a cada dia, irmãos, estão entendendo? A gente não vai. Por quê? Porque para isso precisa renunciar ao nosso eu. O nosso eu, sabe onde que ele tem que estar? Né? Quando a gente olha para a palavra Deus, ele está lá dentro, ó.
Deus. Olha lá ele lá dentro, a palavra Deus, ó. Quando você olha para a palavra Deus, o eu tá ou não tá lá dentro? Deus, ó. D-E-U-S. O nosso eu tem que estar lá, né? É lá que tem que estar o nosso eu, né? O nosso eu estando ali, nós estamos renunciando. E se a gente está renunciando, a gente vai conseguir carregar a nossa cruz a cada dia, aleluia. E Jesus fala, então vem e me segue, louvado seja o nome do Senhor. A gente vai ter força, a gente vai ter graça, aleluia. A gente vai ter poder no Espírito Santo, por quê? Irmãos, porque é um preço que está sendo pago, aleluia, e Jesus nos pede isso. Então, se nós não tivermos uma vida de renúncia, não tem jeito, né? Eu vou ter que terminar aqui por causa da hora, né? Mas Paulo, ele fala lá em Filipenses, né, 1, né, 21, não melhor, né? Em vez de ler Filipenses 1, 21, a gente vai ler Mateus 13, 44, que é melhor, né? Que diz assim, né, acerca do homem que ele achou um grande tesouro. O que ele fez? Ele vendeu tudo que ele tinha, ele comprou aquele tesouro, né? Só que para as pessoas renunciar também, meus irmãos, para a pessoa levar a cruz dela, né? Elas precisam conhecer a Cristo, né? Não é verdade? Elas precisam conhecer o Evangelho, né? Romanos 1,16 fala que o Evangelho é o poder de Deus, aleluia, para todo aquele que crê. Então, por que as pessoas, pastor, irmãos, não têm uma vida de renúncia? Por quê? Não conhecem a Deus. Não conhecem a Deus, né? Esse grande tesouro que fala Mateus 13, 44 é o Senhor Jesus, o grande tesouro, né? Nada nesse mundo se compara, né, a esse tesouro que é o Senhor Jesus, aleluia, a glória que Ele vai nos dar lá no céu, quando Ele lá, louvado seja o nome do Senhor, nos receber. Então, por que muitas das vezes as pessoas não renunciam? Porque as pessoas não conhecem a Deus. Porque se as pessoas conhecessem a Deus, elas falam, eu quero esse Deus, aleluia, eu quero servir esse Deus, eu quero esse tesouro, louvado seja o nome do Senhor. E ia chegar, pastor, é o seguinte, eu quero me batizar, aleluia, eu estou na igreja aqui 1 ano, 2 anos, mas peraí, o que eu tenho que fazer para me batizar? Eu quero me batizar. O eunuco chegou para Felipe e falou assim, olha, aí estou vendo a água aí, o que me impede de eu ser batizado? Eu quero ser batizado. Aí o Felipe falou, foi lá e batizou ele. Olha que coisa, porque conhecendo esse tesouro. Então a pessoa que não conhece, a pessoa não sabe que importância que tem, a pessoa não sabe por que é que tem que fazer isso, não sabe por que, não conhece a Deus, mas a palavra diz que quem crê e for batizado será salvo, né? Então a pessoa precisa conhecer esse Deus, precisa conhecer, aleluia, esse evangelho, irmãos, senão não tem renúncia. Como é que a pessoa ela vai renunciar se ela não conhece a Deus? Não tem jeito da pessoa renunciar. Se ela não conhece a Deus, aleluia, não tem jeito dela renunciar. Agora, como é que a pessoa ela vai morrer, né? Estou terminando aqui. O apóstolo Paulo fala em Filipenses 1, 21, né? Que o morrer é Cristo, o viver é lucro, né? Então, como é que uma pessoa vai morrer, né? Olha que coisa interessante, né? Apesar que eu tenho que terminar por cada hora, né? A pessoa ela está na casa de Deus, a pessoa ela nem ajuda na obra, irmão. Estou falando agora financeiramente, não ajuda, não está nem aí com a obra de Deus. 2 Coríntios 9, 7 fala, cada um contribui segundo propôs no seu coração, não por tristeza, mas por alegria, porque Deus ama o que dá com alegria. A pessoa não ajuda, pode ajudar, não ajuda, não está nem aí, não está nem aí, né? Não está nem aí, está vendo os irmãos ir lá, pondo lá o envelope, ajudando, né? Isso não sensibiliza, irmão, estou sendo sincero aqui, o Senhor colocou no meu coração, isso não sensibiliza a pessoa olha e fala, eu vou dar do meu dinheiro, né? Se a pessoa não tem, né, não consegue dar ali, vou falar com essas palavras, não consegue dar parte do seu dinheiro para ajudar a obra de Deus, irmão, como é que ela vai renunciar? Então uma pessoa que renuncia, que vive uma vida de renúncia, uma pessoa que ajuda na obra, renuncia o seu dinheiro aqui, ó, é para a obra de Deus, ó, está renunciando, está fazendo a obra de Deus, porque não conhece a Deus. Então como é que ela vai morrer, né, para esse mundo? Né? Se ela não conhece a Deus, como é que ela vai morrer para esse mundo? Você acha que ela quer morrer? Ela não quer. Você acha que ela quer pagar o preço? Ela não quer. Por quê? Porque não conhece esse Deus. Precisa conhecer esse Deus. Louvado seja, aleluia, o nome do Senhor. E a palavra de Deus fala, aquele que está de pé, cuidai para que não caia. O que está querendo dizer para a gente? Que diante de Deus a gente tem que estar de joelho. Olha o compromisso da oração aí, ó.
para a gente conseguir vencer, para a gente conseguir manter o nosso propósito, a nossa renúncia, ó, a oração. Porque se a gente estiver de joelho diante de Deus, a gente está de pé diante do mundo e a gente está de pé diante de Satanás, a gente vai vencer. Mas para isso eu tenho que estar de joelho diante do Senhor. Louvado seja, aleluia, o nome do Senhor. Irmão, a hora já deu. Fique com essa palavra em nome de Jesus, amém? Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração, aleluia. E assim eu agradeço esta rica oportunidade e devolvo a palavra para o pastor em nome de Jesus. Graças a Deus, irmãos, querem receber essa palavra? Amém, graças a Deus. Deus continue abençoando. Diácono Delfino.